sabia que na Itália é um crime você falar mal do Papa? Você pode ser multado por isso. Outro fato curioso sobre os italianos é que eles são obrigados por lei a comer macarrão ou pizza pelo menos uma vez no dia. Parece piada e é, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mitos que envolvem a Itália e os italianos. Como uma meia italiana que sou, tem vários absurdos que me deixam indignada nessa internet. Então a gente precisa desmistificar várias coisas que são faladas sobre o país da bota e sobre os habitantes dela. O primeiro mito, que com certeza você já ouviu, é que todos os italianos falam gritando e gesticulando pra caramba. A verdade é que o timbre de voz de quem fala italiano costuma ser já um pouco acima da média, mas não significa que todo mundo sai gritando na rua. Outra coisa é a questão dos gestos. Realmente, os gestos são bem utilizados, mas os gestos em si não são uma linguagem. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre os gestos italianos e é muito legal. Eu vou deixar linkado na tela final do vídeo para você assistir depois. Mas esse é um mito, por quê? Porque não são todos os italianos que se comunicam dessa forma. Na verdade, muitos são até quietinhos, falam calmo, as senhorinhas idosas falam assim, você mal consegue ouvir o que elas falam. E essa questão de gritar depende muito. Mas o timbre de voz, quando a gente fala italiano, realmente muda. Os italianos comem pizza e massa todos os dias. Eu não sei quem inventou isso, porque na verdade a dieta italiana é muito variada, sendo que é a dieta mediterrânea. Prevalecem frutas, verduras, legumes, cereais, carne branca, peixe, azeite de oliva e ingredientes de ótima qualidade. O que acontece? No Brasil nós temos um prato típico que se come basicamente todos os dias em todas as casas, que é o arroz com feijão. Mas tem um ingrediente, na verdade vários, mas na Itália é um que substitui e que faz a função do arroz todos os dias, ou seja, o macarrão. Mas todos os dias é apenas uma expressão no sentido de que se come com bastante frequência. E normalmente o macarrão é servido com um segundo prato, que é uma fonte de proteína, seja carne ou peixe. Essa é a dieta normal italiana. O macarrão que se come aqui é justamente a fonte de carboidrato, assim como o arroz no Brasil, e não tem nada de estranho nisso. Aqui em casa, mesmo trocando os molhos e os acompanhamentos, a gente enjoa de macarrão, a gente não come todos os dias, come uma ou duas vezes na semana. Tem casas em que as pessoas comem todos os dias? Provavelmente sim. Mas definitivamente não dá para falar que todo italiano come macarrão todos os dias, porque não é assim. E com relação à pizza também, não conheço nenhum italiano que coma pizza todos os dias, muito pelo contrário. Tem tradições aqui, claro que vai depender de cada família e dos rituais de cada uma, mas normalmente é sempre no final de semana, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, que todos se encontram para ir na pizzeria e comer a pizza. Depende também das amizades, dos grupos de amigos, mas como falei, não conheço italianos que comam pizza durante a semana assim como um prato principal normal. Outro mito relacionado à comida é que todo italiano tem uma mamma que cozinha melhor do que qualquer restaurante. Antigamente talvez fizesse mais sentido porque as mulheres de outras gerações cozinhavam muito mais. Faziam tudo em casa, massa fresca, pasta fresca, e você ainda vê principalmente as senhorinhas idosas, as vovós preparando essas massas maravilhosas, tradicionais, feitas à mão. Mas hoje em dia não é todo italiano que tem uma mãe que cozinhe assim todos os dias. Provavelmente uma avó ou uma bisavó. Inclusive, nossa, a minha avó cozinhava bem pra caramba. A lasanha e o tortellini in brodo dela eu amava. Infelizmente a gente não tem mais esse privilégio, as pessoas hoje em dia cozinham menos
e as mães com certeza também cozinham menos ou preferem coisas um pouco mais práticas. Uma coisa que choca principalmente os turistas que chegam na Itália é a questão da blasfêmia, porque se ouve muito na fala das pessoas eles xingarem o nome de Deus, o nome de todos os santos, todos os animais juntos. E as pessoas se perguntam, né? Mas como assim? A Itália, que é o berço da Igreja Católica, que tem o Papa, tem todo esse fator histórico, religioso, cultural. E a verdade é que não são todos os italianos que são católicos praticantes. A grande maioria, sim, é católica de batismo, mas poucos são os que vão à missa, frequentam. Então, não é todo italiano que é católico e não é todo italiano que é praticante. Outro mito relacionado à cultura é que todos os italianos são super tradicionais e conservadores. Antigamente era muito mais esse peso cultural mesmo, dessas origens, dessas raízes italianas, mas hoje em dia as pessoas viajam, né? As pessoas conhecem outras culturas, têm acesso a pessoas de nacionalidades diferentes, e definitivamente não são todos os italianos que são super tradicionalistas. O sexto mito eu acho bem engraçado porque realmente não faço a menor ideia de onde possa ter surgido essa ideia que todos os italianos são playboys, no sentido de que gostam de flertar, de paquerar, de dar em cima das mulheres. Não vejo tanto essa diferença. Aliás, eu acho que no Brasil seja bem mais, assim, na minha experiência, e realmente não entendo o sentido disso. Se você que mora na Itália já percebeu que italianos sejam dessa forma, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. A gente ouve umas histórias cabulosas de velhos tarados, mas são casos específicos, né? Não é sobre os italianos serem playboys. Você provavelmente já ouviu falar nos grandes nomes de produtoras de carro como Fiat, Ferrari, Lamborghini, que são fabricantes de carros de luxo. E muitos pensam que porque a Itália é sede dessas grandes marcas, os italianos são ótimos motoristas. E essa é a pior falácia que exista. Com certeza existe gente que dirige bem, mas definitivamente é a minoria das pessoas. A gente já comentou sobre isso em um vídeo de choques culturais com o Rodrigo, e esse foi um deles, depois vocês assistem porque tá muito bom o vídeo. E sim, eu não sei o que acontece, mas o italiano é péssimo motorista. Então falar que italianos dirigem bem porque aqui tem Ferrari e Lamborghini é a pior mentira de todas. O oitavo mito é que todos os italianos são super vaidosos e cuidam muito bem da sua aparência. Isso não é verdade. O que acontece? Quando a gente vem turistar na Itália, a gente realmente vê mais pessoas bem arrumadas do que no Brasil. Mas aqui temos um ponto importante a ressaltar, que é a questão do clima. Aqui é muito mais fácil estar bem arrumado, porque são poucos os meses do ano em que está aquele calor insuportável, em que você não consegue vestir nada e ficar confortável. No restante do ano, em todos os outros meses, a gente consegue sim estar um pouco mais arrumado. E um fato interessante é que aqui na Itália, eu acho que os homens se arrumam até mais do que as mulheres. É mais fácil você ver uma mulher toda descabelada, indo de pantufa no supermercado, com os bigodini na cabeça quando sai do cabeleireiro, ainda com os rolinhos para fazer os cachos. É cada coisa engraçada que a gente vê. Mas sabe o que é o legal daqui? Ninguém vai te julgar. Você pode ir onde você quiser, vestido da forma que você quiser, que ninguém tá nem aí pra você. E eu acho isso ótimo. Só faltam 3 mentiras pra gente comentar aqui, mas essa é a hora de você deixar o seu joinha nesse vídeo, o seu like, porque eu sei que depois você esquece, então aproveita esse momento e vamos falar sobre um mito que eu já até sei as origens dele, que é italianos são preguiçosos e gostam de dormir de tarde. Provavelmente você já viu aqui na Itália ou já ouviu falar, caso você nunca tenha visitado esse país maravilhoso, que em algumas cidades, em bairros pequenos principalmente, os comércios locais
fecham para o almoço. E não é uma simples pausa para o almoço, eles fecham por 3 ou até 4 horas. Mas entendam, isso acontece ou em cidades bem pequenininhas mesmo, ou em bairros que são frações das cidades maiores, ou em cidades que vivem de turismo em períodos específicos do ano. Por exemplo, cidades de praia, de mar, cidades turísticas, acontece isso. Agora, vai para o centro de Milão, para o centro de Roma, para o centro de Verona, vê se o comércio fecha 3 horas para o almoço. Realmente não é assim. Outros exemplos são os trabalhadores médios que trabalham em empresas, em fábricas. Todo mundo tem 7, 8 horas de trabalho, com normalmente 1 ou no máximo 2 horas de almoço. Eu acredito que esse mito venha dessa questão dos comércios fechados para o almoço. E poder tirar um cochilinho depois da comida, fazer o pisolino, como é chamado aqui, é realmente um privilégio de poucos. É bem comum você ver por aqui, pelas ruazinhas estreitas, pelos centros históricos, aquelas casas bem antigas, ou até mesmo afastados do centro, em locais mais rurais, ver vilas, né, super antigas também, rústicos de pedra, que são construções muito grandes, muito amplas, todas em pedras bem antigas mesmo, medievais. E um mito é pensar que a Itália inteira é assim e que os italianos vivem todos em casas antigas. As casas antigas, em proporção às novas, são em maior quantidade, porém não é verdade que aqui não existem construções novas. Tem muita gente que tem o privilégio, sim, de morar ou em construções novas ou em prédios e apartamentos recém-reformados ou reformados na década de 2000 para cá, que já é também recente quando comparado a coisas muito mais velhas. Então, esse é um mito. Provavelmente é um mito que se cria visitando cidades históricas, cidades turísticas, como as que a gente falou antes, né? Veneza, Roma, Florença, onde tudo realmente é mantido dessa forma, mas é proposital. A mentira mais tensa de todas, e eu espero que ninguém acredite nisso quando ouve falar ou quando lê, é que todos os italianos são mafiosos ou têm ligações com a máfia. Isso não tem cabimento algum, e eu espero que, se você já ouviu isso, você duvidou, porque realmente não é verdade. É exatamente como falar que todo brasileiro é bandido. Isso é um absurdo e uma falácia sem igual. Essa é a hora de você contribuir aqui nos comentários, me contando qual foi a frase que você ouviu ou leu antes de vir para a Itália. E quando você chegou aqui, seja a turismo, para passear mesmo, seja para morar, você percebeu que não era bem assim da forma como a informação tinha chegado para você. Eu quero muito saber se tem mais mentiras rolando soltas por aí. É claro que todo país tem seus estereótipos. Isso é normal. A gente não pode ser tão chato ao ponto de ficar falando toda vez: "Ai, mas não é todo mundo. Ai, mas não é todo mundo." Gente, a questão da pizza, por exemplo. A Itália é o país da pizza. É óbvio que a maioria dos italianos vai gostar de pizza. Se eu falar a frase "italiano gosta de pizza", não quer dizer que eu estou incluindo a população geral dos italianos. É um estereótipo, é uma coisa que a maioria das pessoas faz. Então, por favor, né? Vamos entender essas coisas também? Eu, por exemplo, sou uma meia brasileira que não sabe sambar, que não sabe jogar futebol e não gosta de futebol e que não come churrasco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.